Estamos de volta, agora com Led Zeppelin. Baita banda e baita música. Vamos lá. Segunda parte da aula. Primeiro, antes de, antes de falar da segunda parte, eu tenho que me desculpar aqui pela primeira parte. Eu estava assistindo ali, pessoal, e eu vi que eu falei a palavra perpendicular umas 500 vezes, né? E em todas elas, na verdade, o que eu queria dizer era paralela. Então eu falava assim, a reta perpendicular a essa outra reta, mas era a reta paralela a essa outra reta, né? Que eu ia. Falei isso várias vezes lá. Então, desculpa, eu não sei se lá pelo contexto vocês mesmos já não perceberam que eu errei, mas se confundiu vocês, eu peço desculpas, tá bom? Eu vou ver se eu consigo corrigir o vídeo, eu não sei como é que faz isso, mas eu vou ver se eu consigo corrigir, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos falar do Branch and Bound. Então, né, a gente tinha falado lá do método gráfico para resolver programas lineares de duas variáveis, né, em duas dimensões. E, e aí agora nós vamos falar de um método para resolver programa inteiro, tá? Então, o primeiro método aí mais básico e que serve, depois ele é misturado com outras técnicas mais sofisticadas, né? Mas esse método sempre está ali junto, né? Praticamente sempre, que é o método Branch and Bound, tá? Eu comentei aí também no final da primeira parte lá que ele não é, trata-se de um algoritmo bastante genérico, não se aplica apenas à resolução de programas lineares inteiros, né? Mas agora eu vou fazer uma descrição voltada para resolver programas lineares inteiros, tá bom? Então eu vou começar explicando por um exemplo. Deixa eu só fechar aqui a janela que está entrando um vento aqui. Então eu vou começar explicando o método por um exemplo, tá bom? Um exemplo que eu peguei aqui do livro, tá? Desse livro aí, que é o nosso livro, um dos livros textos aí do curso, né? Então imagina que a gente quer resolver esse programa linear inteiro agora. Eu tenho duas variáveis só, tá? Aí o x1 vai ser o eixo x e o x2 vai ser o eixo y, tá bom? É, Aí eu tenho lá as restrições de não negatividade, tenho essas duas restrições, é um problema de maximização, só que agora eu tenho a restrição de integralidade. Então eu quero resolver esse problema para valores inteiros das variáveis, tá bom? Primeira coisa que a gente vai pensar aqui para resolver isso com branch and bound, considerando que a gente está resolvendo um problema de maximização, tá? É, então, a gente quer um limitante inferior, tá? O limitante no valor da função objetivo, né? Então, essa função objetivo, será que ela é quanto, né? O valor ótimo vamos supor que o ótimo fosse 100, né? Então, será que eu tenho como ter algum limitante inferior, assim, saber que, sei lá, o ótimo vai ser pelo menos 50, por exemplo? Será que eu tenho como saber isso, né? Porque o algoritmo do branch and bound, esse bound, aí ele vem traduzindo, né, limitante, né? Então, a gente vai sempre ter um limitante inferior e um limitante superior para o valor da função objetivo, tá bom? Que a gente quer descobrir, tá? E aí, ao longo do processo, esses limitantes vão ficando cada vez mais próximos até coincidir, né? Aí, se eu chegar nessa situação em que o limitante inferior é igual ao limitante superior, aí eu resolvi o problema, tá bom? Então, quando a gente falar que limitante, vamos sempre pensar sempre isso, tá? É um valor que eu sei que é um limitante para minha função objetivo, tá? E aí, se for um limitante inferior, então a minha função objetivo vai ser pelo menos aquele valor. Se for um limitante superior, então eu sei que o ótimo lá da minha função objetivo vai ser no máximo aquele valor, tá bom?
Bom, como que eu obtenho um limitante inferior para um problema de maximização? Eu poderia chutar um valor aqui, ó, né? Como obter, né? A pergunta. No livro lá, na descrição genérica, né, do método, ele começa lá o algoritmo colocando como menos infinito o limitante inferior, que claramente é um limitante inferior válido, certo? Eu vou falar para você, ó, estou resolvendo um problema de maximização, ele é pelo menos menos infinito. É válido esse limitante. Mas ele não é um limitante bom, né? A gente quer começar já tendo um chute melhor aí que se aproxime mais do ótimo, né? Então, como obter assim um limitante inferior decente, vamos dizer assim, né? É, Através de alguma heurística é a resposta, né? O que é uma heurística, né? A gente já comentou sobre isso na primeira aula, né? Uma heurística é um algoritmo geralmente eficiente, tá? Geralmente eficiente, pode ser que você tenha heurística que não seja eficiente, mas geralmente a heurística é um algoritmo eficiente, tá? Ele roda rápido. Só que é um algoritmo que não garante que vai resolver o problema, né? Ele não vai encontrar, pode ser que não encontre nenhuma solução viável, pode ser que encontre uma solução viável, mas que não é ótima. Mesmo que ele encontre uma solução ótima, ele não tem como garantir para você que aquela solução é ótima, entendeu? Então você também sabe, mesmo que você encontre a solução ótima, você vai falar, mas será que ela é ótima mesmo? O algoritmo não vai te dar essa certeza, né? Então, enfim. Então isso que é uma heurística, tá? Então assim, né? O limitante inferior menos infinito é muito ruim. Vamos tentar um melhor, né? A minha heurística aqui que eu vou tentar para esse problema vai ser a seguinte. Eu vou começar vendo se o 00 é viável, tá? Eu estou descrevendo para vocês a heurística que eu usei aqui, ó, tá? Então, o primeiro passo dessa heurística é zera lá as variáveis todas e vê se é viável, né? Então vamos ver, ó, nesse caso, se eu colocar 0 no x1 e no x2, vai satisfazer essa restrição, né? Porque 0 é menor ou igual a 2, 0 menor ou igual a 17, os dois aqui estão maiores ou iguais a 0, e aí na função objetivo vai dar 0. Então é viável, né? E então esse limitante inferior que eu obtive é 0, né? Bem melhor do que menos infinito, tá? Então por que que isso é um limitante inferior no ótimo? Porque eu estou te mostrando, ó, um ponto inteiro, né? O zero aqui não é à toa, né? É porque é inteiro, tá? Eu estou escolhendo um ponto inteiro. E eu comecei por um ponto, digamos que fácil, né? Assim, para um problema de maximização, onde você tem restrições aqui de menor ou igual a alguma coisa não negativa, né? Então o zero vai ser viável, né? Então isso aqui é uma solução viável para esse programa linear inteiro, né? Então, eu estou te dando valores inteiros aqui para as variáveis que satisfazem todas as restrições. Portanto, é uma solução viável, só que inteira, né? Beleza, então, se essa solução é viável, lembra assim, ó, o que é uma solução ótima, né? É uma solução viável, só que ela tem o maior valor possível na função objetivo, né? Dado que o problema é de maximização, tá bom? Então, se essa solução 00 é viável, então ela é um limitante inferior válido, né? Porque agora eu sei que a solução ótima ela é viável também, e como ela tem o valor maior na função objetivo, e eu tô te mostrando que essa que eu tenho aqui é 0, então a ótima ela tem que ser maior ou igual a 0, né? Se você me apresentar uma outra solução que o valor é menor do que 0, eu te apresento essa aqui. Eu falo, ó, então essa outra tua solução não é ótima, porque a minha é melhor, né? Eu tenho uma aqui de 0, certo? Então a gente sabe que o ótimo tem que ser pelo menos 0, beleza? Então, primeiro passo aí do algoritmo do Branching Bound, obtive um limitante inferior, tá bom? Só que a minha heurística não terminou ainda, né? A minha heurística vai tentar melhorar esse limitante. Aí qual é a estratégia que eu usei aqui, ó? Eu vou tentar aumentar em uma unidade a variável que me dá o maior ganho na função objetivo, tá? Essa é uma heurística gulosa que a gente chama, tá? A heurística gulosa, ela sempre tenta dar o passo que vale mais a pena
dado que, né, você está numa certa solução e aí você vai tentar melhorar essa solução sempre olhando para o aqui e agora, vamos dizer, né? Então, o passo que eu vou dar é assim, incrementar em uma unidade uma das duas variáveis. Só que eu quero fazer isso assim, tal que a solução seja viável, e aí eu poderia somar um no x1 ou no x2, né? Aí vamos supor que os dois sejam viáveis, né? O 0,1 ou o 1,0, né? Seja viável. Que, aliás, se você for olhar aqui, você vai ver que é, né? Só que aí eu quero ver qual que me dá o maior ganho na função objetivo. Então, por exemplo, se eu colocar 1 no x1, aí aqui vai ficar menos 1 nesse lado aqui, menor ou igual a 2, beleza. Aí aqui vai ficar 8, né? x1 vezes 8, então vai ficar 8. Aqui 0, então 8 é menor ou igual a 17. Então vai satisfazer as duas. E lá na função objetivo vai ficar 5,5. Se eu somasse 1 no 2, ia ficar como? Ó? Ia ficar 1 menor ou igual a 2, então satisfaz essa restrição. Aqui, 1 vezes 2, 2 menor ou igual a 17, satisfaz essa restrição, só que a função objetiva ia ficar 2,1. Tá? Então eu quero dar o próximo passo que eu tenho maior ganho. Tá? As heurísticas gulosas, elas sempre trabalham assim. Elas olham tipo, para o próximo passo e vê a solução mais interessante que dá olhando para esse próximo passo. Beleza, então agora eu tenho essa solução de 5,5. É um limitante inferior melhor do que o anterior, né? Quanto maior for o limitante inferior, melhor, né? Mas ele vai estar próximo do ótimo, né? Agora, de novo, será que dá para melhorar? Então, se eu somar 1 no x1, ainda vai ser viável? Vai ficar menos 2 aqui, vai satisfazer essa restrição. Aqui vai ficar 16, vai satisfazer essa restrição. E na função objetivo vai para 11. Agora, se eu somasse 1 no 2, ia ficar menos 1 com 1, 0, satisfaz essa restrição. 8 com 2, 10. 10 é menor do que 17, satisfaz essa restrição. Só que na função objetivo ia ficar 7,6. Não é melhor do que 11. Então, de novo, eu vou dar aquele passo guloso lá. Eu vou falar, eu vou tentar aqui o que eu ganho mais agora. Então, eu vou aumentar aqui, ó. x1 agora é 2. E agora eu encontrei um limitante inferior melhor ainda, né? 11. Né? Vou tentar aplicar de novo, ó, o mesmo passo lá. Se eu somar 1 agora no x1, vai ficar menos 3 aqui, satisfaz essa restrição. Aí 3 vezes 8 vai dar 16, 24, já não vai mais satisfazer essa restrição. Então eu não posso somar 1 no x1. Se eu somasse 1 no x2, como é que ia ficar? Menos 2 aqui, com 1, dá menos 1, então satisfaz aqui. Aqui está dando 16 mais 2 vai dar 18, não vai satisfazer isso aqui. Então também não consigo somar 1 no x2. Ah, então eu paro a minha heurística. A minha heurística encontrou uma solução com valor 11. Beleza? Será que essa solução é ótima? Não sei. Pode ser que seja, pode ser que sim, mas a heurística não consegue me dar essa certeza, tá bom? Então nós vamos partir aqui para o branch and bound, que a gente quer resolver o problema e ter certeza que a gente encontrou a solução ótima. Então, por enquanto, a única coisa que a gente tem é esse limitante inferior, tá? Eu coloquei aqui, ó, a abreviação, né, LI de limitante inferior e também do inglês que a gente fala lower bound, tá bom? Então, só para vocês saberem, no inglês é lower bound, tá? Então, o nosso lower bound aqui é 11. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui agora, vamos desenhar esse programa linear inteiro aqui. Ó. Então as restrições estão aqui, ó. Agora eu nem lembro qual é qual aqui, qual é essa e qual é essa, mas enfim, eu desenhei aqui. Então as restrições estão aqui, essa é a região viável, né, a amarelinha, só que eu tenho a restrição de integralidade, né? Então os pontos inteiros são esses aqui, ó, que estão as bolinhas azuis, tá bom? Agora, como que eu. De novo, né? Eu acho que o meu. Tá.
O slide ficou um pouco... Deixa eu ver um negócio aqui. Tá. Uma coisa aqui que eu queria falar, né, antes do slide, o slide não está me ajudando aqui, é que é o seguinte, agora eu não sei resolver isso aqui, ó. Eu não sei encontrar a solução ótima inteira, né? Se eu soubesse, né, não estava mostrando aqui o algoritmo. Então, o algoritmo justamente é para encontrar isso. E aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai remover a restrição de integralidade, tá? Isso a gente vai chamar de relaxação linear, tá? Eu devia ter colocado, eu vou anotar aqui na minha anotação aqui, coisas para arrumar no slide, né? Relaxação linear, remover integralidade. Tá, eram coisas que eu gostaria que aparecessem aí na tela para vocês verem, né? A gente gosta de ver o texto também, né? Não só de ouvir. Mas então é isso. O que eu vou fazer agora é assim: eu removo a restrição de integralidade. Então aí agora eu vou considerar essa região toda aqui amarela, né? E aí eu vou resolver o programa linear, tá bom? Então vamos usar o método gráfico lá, ó. Chutei um valor na função objetivo. Eu chutei aqui 10, se eu não me engano. Se eu tivesse chutado 11, eu ia pegar esse ponto inteiro aqui, né? Que a solução que a gente encontrou aqui, ó, era x1, 2 e x2 0, né? Então x1, 2, que é aqui, ó, o x1 é o x e o x2 é o y aqui, né? Então eu pegaria esse ponto aqui, ó, se eu andasse um pouco mais com a função, né? Mas eu chutei o 10 aqui. Beleza, mas o que importa é que assim, né? Vocês lembram lá do método gráfico, né? Eu chuto um valor, aí depois eu chuto mais um, eu tinha chutado 10, aí depois eu chutei 11, né? Aí então eu vi que ela está aumentando, né? Eu quero maximizar, então ela está aumentando para esse lado aqui, ó. Então eu tenho que deslocar essa função até ela bater nesse vértice aqui, ó, certo? Que é o último ponto aqui do meu poliedro que eu consigo ainda fazer essa reta tocar aqui, né? Beleza, resolvi aqui o programa linear e a função objetivo deu 14,08, tá bom? O ponto ótimo aqui é 1,3 no x1 e 3,3 no x2, tá bom? Bom, o ótimo da relaxação linear é fracionário, né? Vocês estão vendo aqui, ó, 1,3 e 3,2. É um ponto fracionário, não é um ponto daqueles azulzinhos lá, né? E aí? E agora, né? Para que serviu isso, né? Eu resolvi a relaxação linear e aí agora, o que eu faço com isso? Bom, o que acontece, pessoal? Uma relaxação, né? Ela sempre vai me dar um limitante superior, tá? Uma relaxação de um problema de maximização, né? Porque o que eu quero dizer com relaxação? Relaxar aqui nesse contexto significa remover restrições, tá? Então, quando você tem um problema de otimização combinatória e você remove alguma restrição, você vai aumentar o espaço de soluções viáveis, certo? Porque o que restringe o teu espaço de soluções viáveis são as restrições, né? Certo? Então, a cada restrição que eu vou colocando, eu vou restringindo o meu espaço de busca, né? Restringindo o espaço de soluções viáveis, né? Certo? Então, quando eu coloquei aqui uma restrição, antes era tudo amarelo, né? Tudo viável. Aí eu coloquei uma restrição de não negatividade, né? Coloquei essas duas. Então aí eu só vou olhar para esse quadrante. Aí coloquei uma restrição aqui, coloquei outra aqui, fiquei só com a parte amarela. Coloquei a restrição de integralidade, ficou só com as bolinhas azuis aqui, que estão dentro da região amarela, né? Então, quanto mais eu vou colocando restrição, mais eu vou restringindo o número de soluções viáveis, né? Vai diminuindo, né? E aí, quando eu removo uma restrição, eu permito mais soluções viáveis no meu conjunto, né? Então, isso que é uma relaxação,
tá? Então, quando eu tenho uma relaxação de um problema, eu não eliminei a solução ótima que aquele problema tinha, né? Então, o meu problema ótimo, desculpa, o meu problema original aqui, ó, que tinha a restrição de integralidade, ele tinha como soluções viáveis todos esses pontinhos azuis aqui, ó. Um deles aqui é ótimo, né? Pelo menos um deles aqui é a solução ótima, né? Quando eu relaxei isso aqui, eu permiti entrar todos esses pontinhos amarelos também, eu não eliminei nenhum desses pontos azuis aqui, ó, certo? Então, se eu resolver, se eu encontrar a solução ótima dentro desse conjunto aqui, ó, que contém o original lá, eu vou estar encontrando uma solução que possivelmente ou ela é a ótima igual de antes, ou ela é maior do que essa ótima de antes, certo? Porque como eu permiti entrar mais soluções, né? Aqui assim, graficamente, né, dá até para perceber aqui, né, que olhando para a direção da função objetivo, né, dá para perceber que de fato esse ponto ele é maior, né, ele desloca aqui a função objetivo para um lugar que você não vai conseguir fazer um ponto inteiro bater nesse lugar aqui, né? Então graficamente aqui fica fácil de ver que, obviamente isso aqui é maior do que o ótimo, do inteiro, né? Certo, pessoal? Então a relaxação linear ela vai dar para gente um limitante superior, tá bom? Então por isso que agora a gente vai. Então, assim, todo algoritmo de branching bounds você tem que ter um jeito de encontrar os dois limitantes, o inferior e o superior. Tá? Quando a gente vai fazer branching bound usando programação linear, é porque a gente vai usar a programação linear para obter o limitante superior. Tá? No caso de maximização. Quando é minimização, você inverte tudo, tá? Aí a relaxação vai dar limitante inferior, a heurística vai dar limitante superior, vai inverter tudo. Mas vamos pensar em maximização só, tá? Por enquanto, né? Para facilitar a nossa vida. Certo? Então agora eu obtive um limitante superior, que é 14,08. Vou marcar aqui, ó, limitante superior, que é o upper bound. 14,08, tá bom? Agora, qual é o próximo passo? O que eu faço agora? Né? Eu vou ter que selecionar uma variável com valor fracionário para fazer o branching, né? Então, assim, eu poderia pegar qualquer uma dessas duas, tá? Posso pegar o x1, porque o x1 é fracionário, e o x3 também é fracionário. Então, você concorda comigo que nenhuma solução viável do meu problema original, que é o problema que tem a restrição de integralidade, ele não pode ter valores fracionários nessas variáveis, ele só pode ter valores inteiros. Então, eu vou escolher aqui o x1 para fazer branching, tá? Eu escolhi aqui arbitrariamente, ó, peguei o x1 aqui. Sorteei aqui. Aí, o x1, para eu eliminar essa solução aqui, ó, então eu quero eliminar essa solução aqui, né? Eu tenho duas possibilidades, tá, de solução viável inteira. Ou o x1 vai ser menor ou igual a 1, ou então ele vai ser maior ou igual a 2, certo? Então, fazendo para esse lado aqui, ó, essa solução vai estar eliminada, porque 1,3 não é menor do que 1. Tá? E quando eu for olhar para esse lado, essa solução também vai estar eliminada, porque 1,3 não é maior ou igual a 2, certo? Então, aí eu vou quebrar o espaço de buscas aqui em 2. Para esse lado, estão todas as soluções viáveis tais que o x1 é menor ou igual a 1. Para esse outro lado estão todas as soluções viáveis, tais que o x1 é maior ou igual a 2, tá bom? Então repara assim, ó, que você não perdeu nenhuma solução viável com o que a gente está fazendo aqui. A gente só dividiu as soluções viáveis em dois conjuntos diferentes. Para esse lado esquerdo estão todas as soluções viáveis em que o x1 é menor ou igual a 1. Para esse lado, todas que o x1 é maior ou igual a 2. Beleza? Se a gente for olhar aqui, ó, x1, 1, né? Então, maior ou igual a 1, é menor ou igual a 1. São todas essas soluções aqui, ó, desse lado aqui. Maior ou igual a 2, é só essa solução aqui. Tá bom? Certo?
Então agora vamos explorar esse espaço de buscas aí. Então vamos olhar para esse problema agora. Agora eu estou adicionando uma nova restrição, né? O x1 tem que ser menor ou igual a 1. Então eu desenhei aqui a restrição. Ó. Então agora esse aqui é o poliedro que eu estou interessado. Mas, de novo, eu não tenho como resolver isso aqui com valor inteiro, né? Eu vou resolver a relaxação linear disso aqui, ó. Beleza. Pá, relaxação linear. Ó, olha a sorte que eu dei aqui, ó. Bateu bem em cima de um ponto inteiro, tá bom? Isso acontece também na prática, tá? Problemas difíceis mesmo, né? Você pode esbarrar com uma solução inteira do programa linear, tá bom? Aí, se você esbarrar com uma solução inteira, aí o buraco é mais embaixo, né? Por que que o buraco é mais embaixo? Porque agora eu tenho duas coisas que eu tenho que considerar aqui, ó. Para baixo desse nó, eu não vou precisar mais fazer branching, tá? Por quê? Porque o branching, eu sempre escolho uma variável fracionária para fazer o branching, né? Então daqui para baixo, ó, eu não preciso selecionar ninguém, porque todo mundo é inteiro. Então eu posso podar esse nó, tá? Aqui a gente está olhando para isso como se fosse uma árvore, né? E árvore em computação, elas sempre crescem para baixo, né? A raiz da árvore fica em cima. Então aqui a gente está podando esse galho aqui da árvore, tá? Não vai mais nascer nenhum galho saindo dele aqui, ó, porque ela já é inteira, tá bom? Então essa é a primeira observação. A segunda observação, bom, se eu encontrei uma solução inteira, eu também estou encontrando agora um limitante inferior, que eu tenho que olhar lá para ver se não melhora o limitante inferior que eu tinha antes. Porque vocês lembram que toda solução viável, ela é um limitante inferior, viável inteira, né? Então toda solução inteira viável aqui desse problema, ela vai ser um limitante inferior, né? Porque ela é válida, então, né, qualquer solução ótima vai ter pelo menos aquele valor na função objetivo. Antes aqui, ó, de eu encontrar essa solução, o limitante inferior que eu tinha era 11. Agora, essa nova solução, o limitante é 11,8. Melhorou o meu limitante inferior, né? O algoritmo avançou, né? Então, antes eu estava considerando esse intervalo aqui, ó. Minha solução ótima está dentro desse intervalo. Agora está dentro desse intervalo. Tá bom? Na verdade, assim, né? A solução ótima, ela sempre vai estar ali parada, né? Eu digo assim, o intervalo é porque eu não sei aonde está o ótimo, né? Então, o algoritmo, conforme ele vai sendo executado, esse intervalo tem que ir diminuindo, certo? Para a gente conseguir alcançar lá o ótimo. Beleza, então quando aparece aqui uma solução inteira, é isso que acontece, tá? Eu faço a poda, não preciso mais explorar esses nós aqui de baixo, e vejo se eu tenho que atualizar o limitante inferior, porque, sei lá, se eu encontrasse aqui um negócio 10,8, aí eu não ia precisar mudar, porque o limitante inferior que eu tenho aqui já era melhor do que esse novo que eu encontrei, então eu vou sempre manter o melhor limitante que eu tiver, tá bom? No caso do limitante inferior, é o maior que eu tiver. No caso do superior, é o menor que eu tiver, né? Porque eu tô querendo fechar aqui esse gap aí, né? Certo? Beleza, agora vamos explorar então o outro lado aqui, ó, desse nó, né? Vamos olhar agora para essa região aqui, ó. As soluções em que o x1 é maior ou igual a 1. Então ficou bem pequenininho aqui, ó, tá? A região, ó, vocês agora deu para ver que eu nem pintei o negócio direito, né? Botei umas bolinhas aqui. É que eu tô aprendendo, eu fiz isso aqui no Julia, né? E eu não consegui ainda desenhar aqui o polígono e pintar, né? Enfim, faltou cabedal. Faltou. Eu tô falando aqui, faltou conhecimento de matemática aqui para eu saber desenhar esse polígono. Beleza. Tá bom, vamos resolver agora essa relaxação linear nova aqui que tem esse x1 maior ou igual a 2, essa restrição. Pau, encontrei aqui, ó, 12,02, a solução ótima, tá? Que acontece, ó? Quando eu olhei para todo esse lado aqui, ó,
eu vi que esse limitante aqui ele é um limitante superior também, né? Porque eu resolvi a relaxação linear aqui desse lado, né? Então, aqui, ó, desse lado, eu não consigo encontrar solução melhor do que 11,8. E desse lado, agora que eu resolvi essa relaxação linear, né, que ela vai ser um limitante superior para esse conjunto de soluções, ele está me dizendo que desse conjunto de soluções aqui, ó, dentre todas as soluções em que o x1 é maior ou igual a 2, nenhuma vai ter valor maior ou igual a 12,05. Tá? Bom, se daqui nenhuma tem valor maior do que 12,5 e aqui nenhuma tem valor maior do que 11,8, então eu posso atualizar o meu limitante superior global, certo? Né? Porque aqui, ó, eu fiz limitante superior obtido através de relaxação linear, aqui sem tipo, considerar nenhuma restrição em cima do x1 e do x2. Né? Mas eu sei que o que eu quero é uma solução inteira. Então eu sei que o x1, numa solução inteira, ele tem que ser menor ou igual a zero, ou então ele tem que ser maior ou igual a 2. Né? Então essas restrições aqui, ó, elas são válidas para o meu programa inteiro lá, né? É uma coisa ou outra, né? Então eu posso, o limitante superior que eu devo considerar aqui o global é o maior dos dois, né? Porque você poderia me perguntar, mas por que você não pega o 11,8 como limitante superior global? Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque aqui, se mesmo que fosse fracionário, vamos pensar que isso aqui fosse fracionário, tá? Se fosse fracionário, esse 11,8, o que queria dizer para mim? Ele ia me dar esperança de eu encontrar uma solução viável inteira com um valor até 11,8. Então, tipo, ele está te colocando um limitante superior para esse lado aqui, falando, ó, pode ser que você encontre alguma coisa até com esse valor, mais do que isso não. E aqui também, ó, pode ser que eu encontre alguma coisa até 12,05, mais do que isso não. Então, eu estou buscando a solução ótima, né? Então, se há uma esperança aqui, ó, ainda existe a possibilidade, né, de eu encontrar algo com 12, então eu vou considerar isso aqui como meu limitante superior, tá bom? Vai que depois eu descubra aqui uma solução inteira com esse valor, né? Então eu preciso deixar isso aqui como uma possibilidade, tá? Só que esse limitante, ó, é melhor do que o que eu tinha antes, né? Ó, tava 14, agora foi para 12. Então meu algoritmo está caminhando bem, ó. O intervalo já diminuiu bastante. Mas essa solução aqui ainda é fracionária, então vamos lá. Seleciona variável fracionária, no caso aqui o x1 deu inteiro, né? Ele poderia ter dado fracionário, tá? Porque eu botei x1 maior ou igual a 2, a solução poderia ser 2,5, sei lá, tá bom? Mas calhou de 2 ser inteiro. Então, o 2 é inteiro. Agora vamos ver essa fracionária aqui, vamos selecionar ela para fazer o branching, tá? Se ela é 0,5, eu quero eliminar essa solução, sem perder nenhuma solução viável aqui dentro do espaço de buscas que eu estou considerando. Então, vou colocar aqui, ó, x2 menor ou igual a zero, arredondo isso aqui para baixo, né? Então, o zero ele vem de arredondar o 0,5 para baixo, tá? E x2 maior ou igual a 1 é arredondar isso aqui para cima, tá? É o teto, né? Então o branching vai ser sempre assim, tá? Para um lado menor ou igual ao chão, para o outro lado maior ou igual ao teto do valor lá que a variável que você selecionou tem, né? Na solução que você está olhando. Tá bom, então o branching aqui é esse, tá certo? Eu vou considerar agora esse espaço de soluções em que o x1 é maior ou igual a 2 e o x2 é menor ou igual a 0. Então, é esse espaço de soluções. E o outro em que o x2 é maior ou igual a 2, desculpa, o x1 é maior ou igual a 2 e o x2 é maior ou igual a 1. Tá bom? São dois, dividi em dois aqui o meu espaço de soluções viáveis. Opa, fui para o lado errado. Agora vamos para esse lado esquerdo aqui, ó. Então, quando eu coloquei essa restrição de x2 menor ou igual a zero, não dá nem para perceber direito aqui no desenho, ó, mas é essa reta aqui, né?
que é x2 menor ou igual a zero. A reta está aqui, ó. Então ela pegou aqui bem em cima do cantinho aqui, ó, desse pedacinho aqui do poliedro, né? Meio que não sobrou quase nada aqui do poliedro. Ele ficou todo achatadinho aqui embaixo, ó. E aí a minha função objetivo pega essa solução aqui, ó. Tá bom? Aí, ó, qual é o valor dessa solução? 11,68, tá. E é uma solução fracionária, tá vendo? Ó, por mais que eu já fiz o branching no x1 aqui em cima, o x1 apareceu fracionário aqui embaixo, tá? Então, se eu fosse fazer branching aqui para baixo, eu ia botar x1 menor ou igual a 2, x1 maior ou igual a 3 aqui, tá bom? Só que agora tem um outro critério que eu vou usar para fazer a poda, que é o seguinte, ó. Quando eu resolvi essa relaxação linear, o que isso está me dizendo? Que dentro desse espaço de buscas aqui, a melhor solução que eu posso conseguir, ela não vai passar de 11,6875. Bom, mas olha aqui, ó. Olha o meu limitante inferior. O limitante inferior, vocês lembram que é uma solução inteira, né? Que eu tenho na mão lá. Então, assim, eu já conheço uma solução inteira que é melhor do que aqui qualquer coisa que você possa me dar nesse espaço de buscas. Porque eu estou falando aqui que, né, no máximo vai ser 11,68, blá, blá, blá. E eu já tenho uma de 11,8. Tá bom? Então eu não preciso explorar esse espaço de busca. Então, e isso é o Chan também do algoritmo Branch and Bound, tá? Que ele tá justamente fazer a poda pelo limitante, tá? Então daí que vem a utilidade de você conseguir calcular bons limitantes. Se você, né, o seu limitante ele está mais ou menos próximo do que é o ótimo, você vai conseguindo podar isso aqui rápido, né? Porque esse negócio cresce exponencialmente, né? Você vai abrindo em dois, esse negócio cresce exponencialmente. Então, rapidinho aqui, se você descer isso aqui, sei lá, 30 níveis, já lascou. Você vai ter uma cacetada de nós aí, tá bom? Então, você tem que conseguir podar esse negócio o mais rápido possível. Então, aqui a gente conseguiu fazer uma poda por limitante, tá bom? Aqui nada do que vier aqui para baixo vai ser melhor do que o que eu já tenho na minha mão. Então, sinal aqui está podado. Vamos para o outro lado agora. Agora, quando eu desenho essa restrição aqui, ó, x2 maior ou igual a 1, é essa restrição aqui, ó, aí, bom, eu não fiz aquelas setinhas lá, porque eu não, enfim, como eu disse para vocês, eu estava fazendo no Julia, né, e eu não consegui ainda fazer, apanhei pra caramba pra fazer isso aqui. Então eu não botei aquelas setinhas lá, mas aqui, ó, vocês lembram que a gente estava com esse aqui, ó, na verdade, ó. Ai, desculpa. Aqui, né? E esse cara aqui, ó, que é o que tem só o x2 maior ou igual a zero, né? Tinha essa parte amarela aqui, ó. Quando eu botar esse x1 maior ou igual a 1, essa reta vai passar aqui por cima e vai querer as soluções aqui de cima, né? Então não vai dar vazio, tá bom? Então o poliedro vai ficar vazio. Então é inviável, tá? Então, ou seja, é um outro tipo de poda que eu também posso fazer. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho os 3 tipos de poda, que é o quê? Por inviabilidade. Então, assim, se você colocar x1 maior ou igual a 2 e ao mesmo tempo colocar x2 maior ou igual a 1 torna o problema inviável, então significa que não tem solução viável aqui, né? Não tem nenhuma solução inteira viável aqui. Então, você não vai explorar nada mais aqui para baixo. Certo? Aí, o que acontece? Agora, como você podou todos os nós, aí você pode atualizar o teu limitante superior, né? Porque agora eu não tenho mais aqui, tipo, o meu limitante superior ele era 12, mas aí eu olhei para esse lado, eu vi que tipo não ia conseguir nada melhor do que 11,8 lá, então para cá o limitante caiu, né? E aqui eu não tenho, né, limitante superior, porque é inviável. Então, na verdade, esse 12 aqui foi pro brejo, né? Então não é mais 12. Agora, como eu não tenho mais nenhum nó, né, vivo aqui, né? Os nós aqui tipo, foram todos podados, né? Daqui não sai mais nada. Então o meu limitante superior vai ser o 11,08.
tá bom? Então vai fechar aqui o gap, tá bom? Certo? Então o algoritmo termina ou quando bate, porque isso aqui pode bater, eu poderia ter nós aqui ainda vivos, vamos dizer assim, né? Mas aí bateu o limitante, né? Porque nesse caso, o que eu estou falando aqui de nó vivo, não, esse nó aqui é um nó vivo, né? Que ele foi podado por limitante, né? Então o algoritmo sempre vai terminar por causa disso, né? Que vai bater aqui o limitante inferior com o limitante superior, tá bom? Então se você não foi podando alguns nós, né? E aí depois acabou, não tem mais nenhum nó para explorar, aí então acabou o algoritmo, tá bom? E aí a melhor solução que você tiver na mão lá vai ser a solução ótima, tá bom? Então aquela solução 11,0, era 11,8, né? Eu errei aqui, ó. Vou colocar na minha anotação aqui. 11,8 trocar por 11,8. É 11,8 aqui, tá, pessoal? Não é 11,8, não. Tá bom? Então essa solução aqui, que estava na nossa mão já, que foi a primeira, na verdade, que a gente encontrou aqui, ela era ótima, mas a gente não sabia, né? A gente teve que rodar o algoritmo inteiro para descobrir que ela é ótima. Certo? Beleza, pessoal, deu para sacar? A gente já pegou aqui todos os casos já. Agora só vamos ver a descrição do algoritmo aqui, como está no livro lá, né? Então, como que está no livro lá? Ó? Inicialização, então o L aqui é o conjunto de nós, né? Eu até peço desculpas, tá, pessoal? Eu peguei aqui em inglês como está no livro, porque também, enfim, eu não. Eu tentei aqui preparar os slides, mas enfim, chega uma hora que o nosso tempo acaba, né? Aí tem que se contentar com o que a gente tem na mão, né? Então eu acabei me contentando aqui em usar aqui a descrição em inglês mesmo. Próxima vez que eu for dar a disciplina eu arrumo o slide. Tá, então inicialização, ó. O primeiro nó, esse L torto aqui é a lista dos nós, tá? Os nós que eu ainda preciso explorar, tá bom? Então no começo eu coloco o nó raiz que a gente chama, né? Que o nó raiz é aquele que a gente não tem nenhuma restrição nele, né? Que aí quando a gente for resolver lá a relaxação linear, simplesmente, tá? Com mais nenhuma restrição aqui dessas de branch, né? Então eu coloco o nó raiz aqui na lista de nós e encontro aqui um limitante inferior, tá? Então esse Z com o tracinho embaixo significa limitante inferior, tá? O Z para mim vai ser o valor da solução do programa linear, tá? Beleza. Aí aqui ele está colocando menos infinito, né? Ele não está falando, encontra uma heurística, nem nada. Ele está usando aquele limitante inferior lá, ruim lá que eu tinha falado. Aí aqui, ó, esse x asterisco, y asterisco, é a melhor solução a melhor solução inteira que a gente encontrou até o momento, tá? Então, como a gente não encontrou nenhuma, então ele está inicializando como vazio, né? Tipo assim, não encontrou ainda nenhuma solução inteira. Beleza. Aí agora o passo 1, que é ele ver se o algoritmo terminou, né? Ele vai checar se o algoritmo terminou. Então ele vai olhar, a lista de nós ativos está vazia? Se tiver vazia, então o algoritmo lá, desculpa, a solução que eu tinha lá, a melhor que eu tinha encontrado é a ótima, tá bom? Que foi nesse momento aqui, ó, quando acabou, né? Todo esse nó tinha sido podado, esse também, não tinha nenhum mais para ser explorado. Aí a gente pegou a melhor solução que a gente tinha lá e é a solução ótima, tá bom? Então esse passo aqui é o passo de checar se o algoritmo já terminou ou não. Se não terminou ainda, né? Então tem nó lá para ser explorado, aí eu tenho que selecionar algum nó que ainda não foi explorado, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, deixa eu ver, é que aqui a gente nunca teve, né? Nesse exemplo não tem dúvida, né? A gente sempre tem um nó só para explorar, né? Então aqui a gente só tinha um nó raiz para explorar. Aí quando a gente explorou, o nó raiz veio para cá, esse nó foi podado, né? Aí depois aqui foi para a direita, aí só tinha esse nó para explorar, né? Enfim, tá bom.
Então a gente não teve dúvidas aqui, né? Beleza, mas então, às vezes pode acontecer, tá? De você, por exemplo, então você resolveu aqui, ó, para esse lado e não conseguiu podar. Aí você resolveu para o outro, também não conseguiu podar. Aí você vai ter que escolher um dos dois para explorar, tá bom? Então, nesse passo aqui a gente faz isso. Escolhe algum nó para explorar. Tira ele lá da lista e vamos explorar esse nó, tá bom? Aqui o algoritmo ele é bem genérico, né? Ele não está te falando como fazer isso, tá? Então, a gente vai ver aí quando for implementar, né? Você vai ter que decidir como que eu faço isso, né? Qual é o critério que eu uso para selecionar o nó. Beleza, passo 3, o passo do bound, né? Então eu resolvo a relaxação linear correspondente àquele nó NI lá. Se ela for inviável, então eu volto para o passo 1, né? Eu vejo lá se terminou o algoritmo ou não. Se não terminou, eu seleciono um outro nó, né? Certo? Então, se for inviável, eu meio que podo esse nó, né? E a poda é simplesmente fazer isso, é voltar para selecionar algum outro nó. Mas antes de fazer isso, eu tenho que verificar se tem, né, algum outro nó. Se não, tá? Então, se não é inviável, né? Ou seja, se é viável, né? Aí então eu pego aqui, essa aqui é a solução ótima desse programa linear que eu resolvi, tá? Então é o ótimo da relaxação linear. E o ZI vai ser o valor na função objetivo dessa solução, tá bom? Então a gente está definindo esses valores para a gente usar aqui embaixo. Aí vamos para o passo 4 agora, o passo da poda, né, do prune, né? Aí aqui, ó, eu vou olhar para esse limitante que eu obtive aqui nessa relaxação linear. Se for menor ou igual ao meu limitante inferior lá global, né, que foi o que aconteceu aqui, ó, poda por limitante, ó. O limitante é menor do que o limitante inferior global que eu tinha, né? Então assim, daqui desse mato não sai cachorro, né? Então é poda por limitante, né? Então, a poda simplesmente o que, que ele faz? Volta para o passo 1, né? Tipo assim, vai selecionar um outro nó, né? Mas primeiro você verifica se tem um outro nó ou não. Beleza, se eu passei por aqui, então significa que eu não podei, né? Por limitante. Aí eu vou ver aqui, ó, se essa solução ela é viável do Mixed, aqui ele está chamando de Mixed Integer Linear Program, tá? Que é o programa linear inteiro misto, tá? Enfim, eu não defini isso para vocês, mas é porque de forma mais genérica, quando você mistura variáveis que têm a restrição de integralidade com outras variáveis que não têm, aí a gente fala que é um programa de programação linear inteira mista, tá bom? Nesse caso aqui não é misto, né? Porque as duas variáveis são inteiras, né? Então seria só ILP mesmo, Integer Linear Program, tá? Beleza. Então, se esse cara for inteiro, né? Acho que no final do frigir dos ovos, aqui para esse caso aqui, a pergunta é essa, né? Se essa solução ela é viável lá do teu problema original, né? Do teu programa inteiro, ou do teu programa inteiro misto, né? Aí, beleza. Aí o que, que você vai fazer, ó? Pega o teu limitante inferior global, vai ser esse cara que você encontrou, mas vai ser. Na verdade, esse passo aqui não está muito bem correto, não, né? Não está muito bem correto, não, porque aqui, ó, aqui o que que a gente fez, ó? Quando a gente encontrou esse cara, ó, a gente atualizou o limitante, por quê? Porque esse cara era melhor do que o cara que eu estava lá antes, né? Agora, e se esse cara não fosse melhor, né? É que eu acho que nunca vai acontecer isso, né? Eu desconfio que nunca vai acontecer isso. Porque então, desculpa, tá? Então, isso aqui só faria sentido você atualizar o teu limitante inferior global se você for melhorar ele, né? Então, esse novo valor aqui de função objetivo que você encontrou é maior do que o que você tinha antes, né? Você encontrou uma solução melhor do que o que você tinha antes,
né? Agora eu tô achando que isso sempre acontece nesse passo, por isso que ele não tá checando, tá bom? Desculpa aqui, tá, pessoal? Também tô cansado, 2 horas da manhã já, eu tô. Tá? Então é isso aí, tá? Ou você verifica antes, tá? Mas eu acho que ele não tá verificando porque isso sempre vai ser verdade, tá bom? Acredito que é isso. Senão esse nó já teria sido podado, tá bom? Eu imagino que é isso. Bom, e aí se eu atualizei lá o limitante inferior, aí então eu guardo lá ó, naquele x asterisco y asterisco qual era a solução, né? Então eu estou guardando o valor dela e estou guardando também ela em si, né? Os valores lá das variáveis, tá bom? E aí eu volto lá para o passo 1 para ver se ainda tem nó que não foi explorado, para depois selecionar, enfim, tá bom? É, beleza. Agora, caso contrário, né? Então, não consegui fazer a poda, né? Nem pelo limitante e nem por integralidade, que isso aqui seria uma poda por integralidade, né? Então, não fiz essas podas, aí eu vou para o passo 5, né? Que aí é quando eu vou selecionar a variável para fazer branch, né? Então, ele olha lá, ó, constrói dois ou mais programas lineares, porque, enfim, a gente mostrou regra de branch aqui que quebra em dois, mas poderia quebrar em três, poderia quebrar em quatro, né? Então, aí vai depender da tua regra de branch, né? Então, construa K maior ou igual a 2 programas lineares com um espaço de região, um, a região viável lá menor, né? Cuja união não contenha aquela solução que você encontrou, né? Então, se você encontrou aqui 2 e 0,5, você quer eliminar essa solução, certo? Então, do jeito que está dividido aqui, a solução que tem x2 igual a 0,5, ela não está nem do lado esquerdo nem do lado direito, né? Porém, contém todas as soluções do programa inteiro, né? Então, você não pode eliminar nenhuma solução inteira da jogada, né? Você só pode eliminar a solução fracionária, certo? E adiciona os nós aí, os novos nós, novos nós, é isso que estava estranho. Você adiciona os novos nós que você criou lá na tua lista de nós, certo? Então, nesse momento aqui, ó, quando eu selecionei lá, eu criei esses dois nós e coloquei lá na árvore, tá bom? Então, na verdade, né, eu falei, não tem lá, a gente nunca tem que selecionar nó, mas tem, né? Porque nesse momento, ó, até aqui também, né, ó, no começo, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar esses dois nós aqui lá na minha lista e aí eu tenho que escolher qual dos dois que eu vou resolver primeiro, né? Então eu posso escolher esse ou esse, tá bom? Então tem, de fato, tem aqui esse dilema, né? De qual que eu escolho, né? Esse ou aquele. E a gente acabou escolhendo esse aqui primeiro. Certo? Então essa é a descrição geral do algoritmo, tá bom? Pontos cruciais aqui desse algoritmo, né? Você tem que ter uma boa formulação para você conseguir obter bons limitantes superiores, tá bom? Então a gente viu aqui, ó, por exemplo, que a nossa relaxação linear inicial lá, ela deu como limitante superior 14,08. E depois, executando o algoritmo, a gente descobriu que o ótimo era 11,8. Não estava tão longe assim, né? Imagina que ela falasse lá 50 como limitante superior. Estaria bem distante do 11,8, tá bom? Então, não foi uma relaxação tão ruim. Né? Então, boas formulações são aquelas que nos dão bons limitantes superiores, tá? O mais próximo possível do valor ótimo. Outro ponto crucial, boas heurísticas. Então, heurísticas que fazem com que você consiga logo bons limitantes inferiores, tá bom? Depois, boa regra de branching. A regra de branching para reduzir o espaço de busca, né? Então, quando você faz aqui bom, assim, para um primeiro momento, pessoal, eu acho que eu vou parar por aqui, né? Eu já falei bastante. Então, só para ficar na cabeça de vocês, ó, tem esses pontos cruciais aí. Então, a regra de branching e também a seleção de nós, tá bom? Como que
você vai selecionar o próximo nó, tá bom? Esses dois primeiros pontos aqui eu acho que é bem fácil de ver aqui a importância deles. Esses outros dois aqui é mais nebuloso, tá? E é uma coisa mais empírica mesmo, né? De você fazer experimento e observar, né? De ver o que acontece, tá bom? Aí, pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Já está próximo aí do momento em que eu vou passar para vocês o enunciado do EP, tá bom? Então, estuda bem essa aula aqui, todas as aulas, todas, né, que eu dei até agora, porque, enfim, o EP ele vai englobar o que a gente viu até essa aula aqui, tá bom? O primeiro EP vai ser essas 4 primeiras aulas. Beleza, pessoal? Valeu, abraços aí para todo mundo. Bom final de semana para quem estiver assistindo essa aula antes do final de semana.